Eu demorei demais. Acho que foi procrastinação, não sei o que foi, mas eu demorei muito, muito, muito para fazer isso que eu vou falar para vocês fazerem hoje. E tá pronto. Tá pronto aqui na minha frente o meu modelo de negócio. Ah, Guilherme, o que isso vai mudar na minha vida? A gente vai conversar ao longo do vídeo, você vai perceber, mas eu acredito muito que o modelo de negócio, a definição dele, de você parar para sentar e pensar em um modelo de negócio, vai te ajudar a daqui 6 meses não estar no mesmo lugar que você está hoje. Daqui 1 ano você não está no mesmo lugar que você está hoje. E daqui 5 anos você está em algum lugar que hoje ou nessa semana de agora você decidiu escrever em um papel, escrever em algum lugar. Então é importante a gente parar e analisar de forma estratégica isso. E não procrastine. Sério mesmo. É uma coisa que não é difícil de fazer, é só você parar e pensar, mas a gente fica preso nas obrigatoriedades do dia, na rotina, em demandas que são demandas que não são urgentes, e a gente fica jogando isso para depois, né? Foi o que eu fiz. Quando eu vi, eu tava fazendo coisa que eu não tinha que fazer nessa semana, não tinha que organizar em tal semana, e tava mexendo com isso só para deixar isso aqui para depois, por algum motivo que eu não sei explicar o porquê. Se você está perdido, chegou aqui no canal agora, eu me chamo Guilherme, eu estou abrindo a produtora do zero. Já tive uma produtora antes, mas ela está começando de novo do zero agora, uma nova marca, um novo tudo. E esse é o segundo vídeo de uma série, que é a série onde eu vou contar todos os passos estratégicos que eu dou dentro dessa produtora, para que ela seja uma produtora que vai valer alguma coisa lá na frente, no sentido de ter uma marca reconhecida, ter bons clientes e ter um bom faturamento e um bom lucro no final do mês também. Hoje nós vamos discutir sobre modelo de negócio. Lembra que foi a primeira coisa que eu falei no último vídeo, que da nossa lista de prioridade era o primeiro item, né? Modelo de negócio. E dentro do modelo de negócio tinha algumas coisas importantes. Tinha modelo de negócio, e dentro dela tinha proposta única de valor, o produto principal que você faz, e também coloquei aqui organizar a parte financeira. Mas hoje nós vamos discutir essas duas primeiras, beleza? Como é que vai funcionar aqui? Eu vou dar um panorama para você do que eu fiz. No final, eu vou deixar o link de um Canvas que eu vou montar para você, com as perguntas que você tem que responder para cada etapa, mas você não precisa do Canvas, você pode simplesmente entender o que eu vou falar nesse vídeo, pesquisar na internet aí, tem um monte de Canvas, e você achar o seu e fazer o seu, que isso é muito importante. Ah, Guilherme, por que você está falando do Canvas? O que acontece? O Canvas ele te ajuda numa coisa. Você não faz a menor ideia de como é que faz o modelo de negócio. Quando você tem umas perguntas para responder e o quadradinho certinho para você colocar aquela informação, não tem como você fugir. Você tem que encarar aquela pergunta e e responder ela de forma clara, e você não ficar devagando, não ficar fazendo algo que não tem sentido. Então essas perguntas elas são muito boas e o Canvas é muito bom para isso, para ele te limitar, né? Eu vejo que o Canvas ajuda muito dessa forma. Eu queria muito que esse negócio não marcasse minha roupa tanto, mas eu acho que é impossível. Dentro de modelo de negócio, qual que é o primeiro passo? A primeira questão que você tem que responder, no meu ponto de vista, é a parte da proposta de valor, que é qual o problema que a sua empresa resolve. A gente entende que o mundo tem vários problemas, ele tem várias necessidades. Se a gente quiser trocar a palavra problema por palavras necessidades, faz sentido também. E o que a sua empresa tem a ver com isso? E qual desses problemas a sua empresa resolve? Então, um exemplo prático: você está com dor de cabeça, você precisa de um remédio de dor de cabeça. Você está sem gasolina, você vai num posto de combustível. Então, se você está precisando de um band-aid, onde é que você vai comprar isso? Na farmácia, porque essas coisas de saúde você procura na farmácia. Então, como que o seu negócio ele propõe valor para o mundo? Né? Quem vai te procurar está com qual problema? Que eles estão te procurando para quê? Isso é muito importante de definir. E a gente vai, daqui a pouquinho, entrar num tema que é muito difícil e que todo mundo da nossa área, do audiovisual, simplesmente decide esquecer, porque aparece job de tudo qualquer lado, mas você precisa escolher um nicho. A gente já vai começar a falar disso. E além da proposta de valor, que é quais problemas do mundo você resolve, eu queria te desafiar também a pensar algo além, que é qual que é a sua proposta única de valor. Como é que você se diferencia? Eu, por exemplo, também faço vídeos e provavelmente 90% das pessoas que estão assistindo esse vídeo também fazem vídeos. Como é que você se diferencia? Por que você é diferente dos outros? Por que você é melhor que os outros? O que você tem de único que os outros não têm? Então, pensa nisso, reflete nisso. É bem difícil porque você vai pensar assim, ah, todo mundo faz o que eu faço, todo mundo sabe fazer o que você faz. Mas pega algo que você acredita, pensa algo que você realmente tem amor por aquilo, pensa coisas que você não gosta, que você vê outras pessoas fazendo, e tenta começar a montar a sua visão única. Por mais que o que você faz, qualquer filmmaker competente faz, tem algo único dentro de você aí, tem algo único que você faz, você só não está conseguindo enxergar. E tem uma visão única sua nisso. Então trabalha isso, medita nisso, que você vai conseguir chegar nessa proposta única de valor. Eu não quero falar os meus, porque eu tenho certeza que se eu falar, você que está assistindo, você vai querer fazer algo muito semelhante. E meu medo não é você copiar, nem nada disso. Na verdade, tem um pouquinho desse receio.
Mas meu principal receio é você não pensar e não chegar em algo seu e chegar em algo meu. Algo que tem a ver com a minha personalidade, com a minha história de vida, com as coisas que eu sinto, com as coisas que eu penso e que eu acredito. Então, você tem que fazer algo de acordo com você mesmo. E também, se você tem o Espírito Santo, se você é cristão, é, ora ao Senhor pedindo uma direção para que Ele te direcione, para que Ele te dê um direcionamento. Tudo, muitas das coisas que eu coloquei aqui, para não falar tudo, foi o Espírito Santo que colocou no meu coração, foi algo que foi gerado dentro de mim de uma forma, acredito eu, que sobrenatural. Então, se você tem isso disponível para você, use também. Se você não tem, é só você clamar. Fala assim, Senhor Jesus, eu quero te conhecer, vem morar dentro de mim, que seu problema está resolvido. Então, vamos lá. Depois da proposta de valor e da proposta única de valor, você vai para suas atividades principais, Key Activities. O inglês é chique, é bom de falar inglês. Só antes de eu falar das Key Activities, deixa eu falar uma coisa. Guilherme, não sei como é que preenche. Primeiro que eu vou deixar o Canvas no final do vídeo para você, se você quiser. E segundo que você pode simplesmente ir lá no Google e escrever modelo de negócio Canvas. E aí vai ter alguns sites que vão ter tipo tutoriais, passo a passo para você de como responder. O meu ele é um pouquinho mais direcionado para o que a gente faz. Eu vou deixar ele com as coisas que eu achei mais necessárias e vou tirar as menos necessárias. Enfim, vou direcionar ele para o audiovisual. Mas você pode fazer os normais e da mesma forma procurar e pesquisar no Google. Um cara que foi muito, muito, muito meu aliado para muitas coisas. Tava na minha cabeça, né, a ideia, mas eu não sabia como trabalhar aquilo. É o ChatGPT. E muitas vezes também o ChatGPT ele vai te dar uma visão bem mais ampla do que você tem em relação ao negócio. Ele vai te dar uma visão bem mais ampla, por exemplo, na parte de cliente, de como tratar os clientes, como atender cliente. Ele vai trazer muita ideia legal, muita ideia ruim também, desprezível, mas com certeza com ele você consegue fazer algo bem mais completo, principalmente se você não tem tanta experiência no mundo dos negócios. Então vamos lá, voltando. Atividades principais, Key Activities. Você precisa, confia em mim aqui, vamos lá, respira fundo e vem comigo. Você precisa definir um nicho. Você precisa definir uma forma e a principal coisa que você faz. Eu estou contratando algumas pessoas para trabalhar comigo, para fazer alguns jobs para mim, para me ajudar na produtora, para a gente conseguir escalar a visão, enfim. E eu pergunto para os caras, o que você quer fazer? Qual tipo de vídeo que você quer pegar? Para eu saber se dá match com o que eu quero e o que eu estou buscando, para ver, né? E os caras não têm um objetivo, os caras não têm uma visão. Por quê? Porque tá aberto para pegar qualquer job que aparecer. É claro que no começo ninguém vai desprezar uma oportunidade de ganhar dinheiro, mas você precisa pelo menos saber com o que você gostaria de trabalhar. Por exemplo, você é do audiovisual, você vê um monte de vídeo e tal, o que você mais gosta? O que você mais tem prazer? Onde que se você pudesse escolher, cara, eu quero escolher trabalhar aqui, nesse nicho, nessa área, fazendo isso. Escolhe uma coisa e vai. Quem disse que é impossível? Não é impossível. Por que é impossível? Porque se você ficar pegando só coisa na mercearia do lado da sua casa todos os dias, aí vai ser impossível. Mas se você bolar uma estratégia, bolar um plano para chegar lá, é totalmente possível. Eu vou provar para vocês que é possível, porque o meu alvo não é fácil de ser atingido. Você precisa definir qual é a sua atividade principal. Guilherme, obrigatoriamente, eu tenho que ter um nicho? Não. No sentido de cliente, né? Por exemplo, o nicho do cliente, eu só trabalho com moda, eu só trabalho com carros, eu só trabalho com não sei o quê. Apesar de que isso eu acho extremamente poderoso. Por exemplo, uma marca de carro, ela vai ter muito mais facilidade para contratar você para fazer um vídeo do carro dela se no seu portfólio só tiver vídeo de carros, do que se no seu portfólio tiver vídeo de tudo. Então é óbvio que isso é bom. Mas existe uma segunda forma de você nichar, que é pelo formato. Então, por exemplo, eu só faço vídeo top-down, com a câmera para cima. Sei lá, ou eu só faço vídeo de stop motion. Eu percebo muitas produtoras e muitos filmmakers crescendo quando eles têm um estilo muito único e eles só reproduzem aquele estilo. Então, na minha opinião, esse cara ele nichou no formato. E aí as empresas veem o que ele faz e pensam, pô, ele pode fazer para mim também aquilo. Então, mas de qualquer forma você tem que ter um nicho. Se você faz de tudo, faz qualquer coisa, faz para todo mundo, é muito difícil de grandes marcas contratarem. É muito difícil de você conseguir escalar o seu negócio a nível de valor, das pessoas enxergarem valor em você. Então confia em mim. É questão de você escolher um nicho e trabalhar nele. Guilherme, eu vou atender só esse nicho? Não, você pode pegar de tudo para você fazer o seu pé de meia. Mas você vai divulgar e trabalhar a sua comunicação para aquele público em específico, para aquele trabalho em específico. Por exemplo, você focou em fazer só vídeo de cachorro. Quando você pegar um vídeo de gente, você não vai postar no seu Instagram. Simples. Você pode até postar que você está fazendo um trabalho, uma gravação e tal, mas tenta mostrar que você só faz aquele tipo de vídeo, de cachorro, entendeu? Aí depois que definir o nicho, você vai definir essas atividades principais. O que são atividades principais? Define um produto principal.
define um produto principal. Essa é uma coisa que eu tive bastante dificuldade para desenhar, foi difícil, não foi fácil, mas é necessário eu definir qual que é o meu principal produto. Por exemplo, o que eu entrego principalmente é isso aqui. No meu caso, eu desenvolvi dois produtos principais e eu vou dar preço para os dois. Então, quando eu vou pensar em quanto que eu vou cobrar, eu vou pensar só de acordo com esses dois. Não tem mais aquela coisa de assim, ah, Guilherme, quanto que custa o seu vídeo? Eu falo, nossa, espera aí, eu demoro 2 semanas para responder o cara. Não tem como, né? Porque tem que pensar toda vez, se estiver na correria. Então, eu preciso ter um preço estabelecido. Ah, Guilherme, se o cara quiser algo diferente, você não vai entregar? É claro que eu vou entregar. Mas eu tenho uma base, eu tenho um princípio, eu tenho algo ali que é o meu direcional. Até que chegue um momento onde eu consiga direcionar todos os meus clientes para fazer aquele formato de trabalho, aquele tipo de trabalho. Por exemplo, eu sempre trabalho com a campanha de 3 vídeos. Esses vídeos tem um que é antecipação, um que é lançamento e um que é pós-lançamento. Por exemplo, sei lá, eu crio uma narrativa meio que padrão para cada um deles e eu vou mudando só a narrativa. Então, você precisa definir isso, a sua atividade principal, a forma como você faz, para você ter um padrão e as pessoas te reconhecerem por esse padrão e também para você não ter aquela confusão de sempre ter que fazer um orçamento do zero, sempre ter que pensar tudo do zero, sempre ter que orçar com os parceiros diferentes. Por quê? Porque o próximo ponto que a gente vai discutir aqui são Key Resources. O que são isso? Recursos chaves. Quais são os recursos chaves? Mas Guilherme, como é que eu vou definir os meus recursos chaves? Você vai definir os seus recursos chaves de acordo com as suas atividades principais. Então, por exemplo, você tem um tipo de atividade que você faz. Qual que são as principais atividades que você faz? Ah, eu faço vídeo para pet shop e esse vídeo eu sempre faço, sei lá, 10 vídeos de conteúdo por mês para eles postarem nas redes sociais. Ok, então quais são os recursos que você precisa para sempre executar esses 10 vídeos? Entendeu? Que não dá para você ter um monte de atividades principais. Então agora que você tem esses recursos definidos, essas atividades definidas, fica muito mais fácil você definir quais são os recursos que você vai precisar. Por exemplo, roteiro, você vai precisar talvez sempre de roteiro, ou não, você vai deixar o roteiro por conta do cliente. Você vai precisar sempre de alguém para te auxiliar para fazer o social media do que você faz, ou não sei. Ou alguém para ser o seu diretor de fotografia. Você sempre vai precisar de alguns recursos específicos. Sempre vai precisar de um tripé, você vai precisar de um microfone, de uma câmera, sempre vai precisar de recursos, sejam eles humanos, sejam eles físicos. Sempre vai precisar de uma iluminação, um setup mais robusto, sempre vai precisar de um estúdio. Então você tem que definir quais são os seus recursos. E depois também, vou pular aqui para uma outra parte, em outro momento você vai ter que definir quais são os seus parceiros chaves. Então, quais tipos de pessoas você tem que estabelecer parcerias? Ah, Guilherme, mas isso é um pouco óbvio. Ok, mas tenta escrever e depois joga no ChatGPT para ver se ele te dá mais ideias. Por que é importante desenvolver esses parceiros chaves? Para que você seja intencional nos seus relacionamentos. Então, por exemplo, você vai num estúdio fazer uma gravação. Será que não compensa você já entender que aquele estúdio poderia ser uma parceria com você? Você já não sei como, mas se você fazer uma parceria com ele para quando for um cliente seu, ele cobrar mais barato, talvez você prestar um serviço lá mensal para ele de uma forma de permuta e ele conseguir uma coisa exclusiva para os seus clientes, não sei, mas de alguma forma você vai pensar uma estratégia agora para desenvolver uma parceria com ele. A mesma coisa para o roteirista, a mesma coisa para o fornecedor. Vamos supor que você é um fotógrafo de casamento e você entregar álbum de casamento. É importante você desenvolver uma parceria com a marca que faz os álbuns lá da parte física, para que você não tenha que pagar sempre o valor cheio ou para que você não tenha sempre que sair do zero procurando quem que são os seus parceiros, mas já ter os parceiros estabelecidos. Então, só que tudo isso fica 100% refém das atividades principais que eu falei. Agora, entra aqui uma parte que eu acho, assim, sensacional e que eu mesmo tinha pensado muito, muito, muito pouco. E eu até acho que tem muito para eu melhorar aqui, mas eu vou começar antes que esteja perfeito, porque senão a gente não sai do lugar. Porque realmente é uma infinidade de coisas que dá pra gente pensar, mas eu preciso ir para cima da forma como está aqui. Que é Customer Relationships, que é as relações que você tem com o seu cliente. Como é que eu categorizo essa categoria? Em dois principais pontos. Quais são eles? Primeiro, o tipo e segundo, os contatos. Então, primeiro, qual que é o seu tipo de comunicação que você tem com seus clientes? Por um exemplo, é uma comunicação personalizável ou é algo mais prático? É uma comunicação mais direta ou você é mais poético? É uma comunicação onde você é 100% transparente ou você é mais inacessível, é mais difícil de acessar? Então, qual que é o tipo, qual que é o tom de voz, qual que é a forma como você conversa com o seu cliente? A gente vai ter outro vídeo para falar de tom de voz aqui, mas é só importante você definir isso. Por exemplo, qual que é a frequência com que você coloca com o seu cliente? Vou dar um spoiler para você. Na minha marca, eu coloquei que a comunicação com o cliente é constante e
transparente. Então, o que eu quero fazer com o cliente? Eu sempre vou dar referência para ele de como é que tá o filme. Ó, acabamos de finalizar o roteiro, agora nós vamos para pré-produção, nós vamos fazer não sei o quê, vamos fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí também eu quero definir que nós vamos ter alguns bons encontros para reunir, para fazer a pré-produção, porque eu quero trabalhar essa coisa de ser bem perto do cliente para realmente chegar no resultado que ele esteja 100% satisfeito. Mas isso não é uma obrigação, porque depende do ticket que você cobra, depende de tudo, toda a sua estratégia, tudo que a gente conversou até aqui. Vamos supor que no seu caso faz mais sentido você só conversar com o cliente no começo, recebe o orçamento, entrega o vídeo pronto e tchau e benção, entendeu? Depois só colhe um feedback. É uma forma de você pensar. E também, por exemplo, para eu fazer isso aqui, eu já sei que eu vou ter que ter um recurso humano naqueles key resources, que é uma pessoa para atender os clientes. Eu não consigo fazer. Se eu for ficar preocupado com tudo que eu preciso preocupar e com esse atendimento de perto, tá ali o tempo inteiro disponível, vai ser algo que vai me custar muito tempo. Então eu vou ter que contratar alguém para fazer isso. E aí depois você vai definir em quais momentos e quais vão ser as estratégias que você vai usar para conversar com o seu cliente. Por exemplo, quais são as estratégias que você vai usar para atrair clientes, né? Quais canais de comunicação você vai usar, como que você vai se comunicar com eles dessa forma, como é que você vai fazer para reter o seu cliente. Então, beleza, seu cliente foi atraído, às vezes até fechou com você, quais são as estratégias que você vai pensar para que ele feche de novo, para que você consiga aumentar ali o tanto de dinheiro que ele vai investir com você ao longo de toda a vida dele, né? O LTV. Então, quais são as estratégias que você vai pensar para isso? Pensa em alguma coisa, não é difícil. A gente consegue pensar. Como é que eu faço para vender para ele? Será que no aniversário dele eu chamo ele, dou uma promoção para ele? Será que no dia do índio eu chamo ele e dou uma promoção para ele? Não sei, tem que ver algo que tem a ver com a sua marca, com o que você está construindo. Mas pensa uma forma de reter o cliente. E depois, pensa também como é que você vai medir a satisfação do seu cliente. Então, por exemplo, você vai dar um espaço para ele falar, vai ter um formulário para ele preencher, você vai fazer uma reunião, né? Enfim, então você tem que pensar em como é que você vai construir vários pontos em relação à comunicação que você tem com o seu cliente. E eu vou deixar depois, lá dentro do nosso Canvas, que eu vou enviar para vocês no final desse vídeo, as perguntas que eu fiz, que me ajudaram bastante a pensar nisso aqui. Esse foi uma coisa que eu acho que vai realmente mudar a forma como eu relaciono com meus clientes e vai ser muito positivo para a marca. Agora, a coisa tão temida de nós videomakers, ou filmmakers, ou produtores audiovisual, ou profissionais que trabalham com a comunicação de forma geral, que é o público-alvo. A gente faz público-alvo para todo mundo, a gente pensa público-alvo para todo mundo, mas para nós mesmos a gente não pensa. Quem que é o seu público-alvo? Qual tipo de cliente você quer atender? Você precisa ter isso definido. Você precisa saber quais são as necessidades. É o básico isso, né, gente, da publicidade e de qualquer trabalho de comunicação. Mas você, a sua marca tem que ter isso. Tem que ter isso. Quais são as necessidades dessa galera? Qual que é a necessidade desse público? Qual que é a comunicação que esse público gosta, para que você possa definir também o tipo de comunicação que você vai usar. E também, quais são as características demográficas dele? Eles são mais do campo? São mais rurais? Né? Ou eles são mais urbanos? E quais são as características comportamentais desse cliente? Como é que ele se relaciona? Enfim, então tem várias coisas para a gente pensar. E por último, quais são os desafios que esse cliente encontra? Então é de extrema importância você ter isso assim, na ponta da língua. Por exemplo, uma coisa muito clara. No meu Instagram, eu fico dividido entre falar com videomakers, com filmmakers, porque futuramente eu quero vender infoprodutos para esse público, só que também eu preciso vender o meu trabalho. E eu sei que se eu me posicionar para os videomakers, não vai ser tão fácil para eu conseguir vender o que eu preciso vender para as pessoas que eu preciso vender em específico. Então, eu preciso definir isso para conseguir construir uma audiência qualificada, para conseguir fazer conteúdos intencionais para vender. Eu preciso ter isso claro na minha cabeça. Então, qual foi a minha solução, tá? Para vocês entenderem também o que é isso que está acontecendo. No YouTube, eu vou fazer vídeo para você que está me assistindo, que são pessoas que querem construir marca, querem desenvolver uma produtora do zero, etc. Esse público geral, pessoas que estão construindo a carreira e querem alavancar, e querem vender mais caro, querem conseguir vender mais, querem mais clientes, enfim. Já no meu Instagram, eu vou manter lá para vender o meu serviço. Então, esse vai ser o meu foco, essa foi a divisão que eu fiz. E aí eu tenho um público-alvo específico, eu quero vender o meu serviço, mas eu não vou falar para você, talvez eu fale no final do vídeo. Aqui também, em Customer Segments, eu quero te desafiar a colocar quem são os seus clientes-alvo. Então, o que significa isso? Tem gente até que usa a sigla CDS, Cliente dos Sonhos. Quem é o seu cliente do sonho? Primeiro, define assim, realmente aquela pessoa que você já atendeu, que foi o melhor cliente que você atendeu, que pagou bem, que você conseguiu cobrar um preço bacana, que era exatamente o que você queria fazer. E depois, coloca aquele alvo seu. Por exemplo, se você tem uma marca que você gostaria de trabalhar em específico, tem um influencer que você gostaria de trabalhar em específico,
Por exemplo, eu sei que tem muita gente que gosta de DJ, né, de música. Então tem um artista que você quer trabalhar em específico, tem algo, coloca um alvo, põe uma meta, seja claro com isso, para que você possa desenhar e entender quais são as estratégias que você vai desenhar para conseguir chegar até essa pessoa ou até essa marca. Então é necessário também que você possa entrar, por exemplo, no Instagram dessa pessoa, entrar no canal do YouTube dessa pessoa ou dessa marca e ver o que eles estão produzindo para ver se é compatível com o que você está oferecendo. Por exemplo, eles já estão acostumados com aquele nível de resultado. Você consegue entregar esse nível de resultado? Ok, não consegue, bem provavelmente, né? Porque é o seu cliente dos sonhos, ele está muito alto, está no nível acima. Então, como é que você vai fazer para chegar nesse nível técnico? Qual que é a estratégia? O que tem que mudar? Por exemplo, no meu eu já descobri que é impossível eu fazer as gravações sozinho. Para o nível que eu quero de entrega de fotografia, eu não posso nem pegar na câmera. Eu tenho que ficar só dirigindo, saber se está bom, se não está bom, definir os ângulos, definir a iluminação, né? E talvez daqui a um tempo já colocar alguém para dirigir a arte, então dirigir a cena, dirigir figurino, dirigir essa parte um pouco mais artística e deixar talvez um diretor de fotografia para ele pensar só na fotografia e um cinegrafista para ele pensar só na câmera ali, na operação, realmente definir qual que é a abertura, enfim. Então eu preciso dividir essas funções porque tudo na minha responsabilidade eu já percebi que eu deixo muito a desejar, principalmente na parte estética, então na parte criativa. Na edição, acaba que eu me viro porque eu já tenho esse estético, mas na parte que eu gostaria muito de caprichar, que é na fotografia, eu não consigo isso na pressão ali no momento, tanta coisa que tem que fazer, tem que montar a luz, tem que desmontar tripé, montar a câmera, põe sapato, balanceia gimbal, não sei o que, aquela correria. Não pode ser assim. Eu preciso ter um olhar para um ou para outro. E aí eu vou chamar alguém para me ajudar com essa parte que eu tô faltante. Então, por quê? Porque eu sei que o nível técnico das marcas que eu quero atender não aceitam um amadorismo que muitas vezes eu tenho ido para as produções para fazer. Inclusive, um raciocínio importante da gente pensar, eu estava achando que eu cobrava muito bem, cobrava um valor muito bacana. E esse valor realmente é bacana se eu fizer tudo sozinho. Mas quando eu começo a terceirizar edição, começo a terceirizar gravação, começo a ter que levar alguém para o set comigo, aí o orçamento já não é tão incrível, ele já fica bem mais apertado. Então, o que eu desafio você, que é algo que eu vou começar a fazer também, que é o intuito dessa série. Eu não estou falando para vocês o que eu fiz e deu certo, estou falando o que eu estou fazendo. Então, o que é o que eu desafio vocês a pensarem junto comigo? Qual que é o valor que eu preciso cobrar para que o trabalho fique o melhor trabalho que eu já fiz na minha vida? Qual que é o valor que eu preciso cobrar para que esse trabalho ele realmente seja assim, top, 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 perfeito, alinhado, para quando o meu cliente dos sonhos ver o meu trabalho, esse trabalho que eu fiz e estou sendo pago para fazer, ele confiar em mim. Ah, Guilherme, eu precisava de uma rede, eu precisava de uma girafa, precisava de uma rede em cima de um drone FPV. Ok, ok. Glória a Deus. Talvez isso vai ficar muito acima dos seus clientes que você está atendendo agora. Mas você define isso, qual é o orçamento dos sonhos ali, né, para você, e vai fazendo o possível, vai se virando com o que você tem. Mas você tem que saber, você tem que ter a certeza que não dá para você continuar como você está. Não dá para você continuar cobrando o valor que você cobra quando você faz tudo sozinho, se você vai ter que ter uma equipe. Então eu preciso ter esse incômodo e não sei como, mas bolar uma estratégia, uma solução, um caminho para sair desse buraco, né? Não é um buraco, mas para sair dessa situação e passar para o próximo nível. E por último, eu já falei aqui mais ou menos, mas eu vou só retomar, que é os Key Partners, que são os parceiros principais, os parceiros chaves. O que significa isso? Você tem que pensar quais daqueles recursos humanos lá e quais daqueles recursos que você tem que conseguir estabelecer uma parceria e que você precisa procurar uma parceria. Por exemplo, se você quer fazer novela, sei lá, ou você quer atender TikTokers, talvez você fazer parceria com uma agência de TikTokers talvez faça sentido, entendeu? Então você precisa pensar quais são as parcerias, quais são os canais, os melhores pontos para você estabelecer que vão te ajudar a chegar no seu CDS, que é o seu cliente dos sonhos. Ó, seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou montar o Canvas para você, vou colocar as ideias lá, e se vocês quiserem, eu faço um vídeo específico sobre cada um desses temas que eu falei. Eu acho que não precisa, acho que dá para você entender, mas se você quiser, comenta aqui. Se tiver 5 comentários falando que quer que eu faça um vídeo específico sobre cada uma das coisas que eu trouxe, eu faço, e aí eu faço para vocês, beleza? Agora, sobre o Canvas, eu vou pegar as perguntas que eu pensei, quais foram as principais formas que eu entendi, de onde é que eu tinha que chegar e tal, para que você tenha esse atalho, para que você pule esse caminho. A única coisa que você vai ter que fazer é preencher o formulário, que eu vou deixar aqui no primeiro link desse vídeo. Então você vai clicar no link, vai preencher o formulário, e no final do formulário vai estar lá, na mensagem de agradecimento do formulário, o link, tá? Aí você só pegar e você vai conseguir baixar, beleza? Então é isso. Uma coisa muito importante para mim também, que vai me ajudar pra caramba, é você comentar aqui se você gostou ou não. Eu sei que tem parceiros meus, amigos meus, gente que tá perto de mim,
que me agradece pessoalmente pelo vídeo, mas não comenta aqui. Mano, comenta aqui e depois pessoalmente você me agradece de novo. Mas deixa eu saber que você tá gostando, porque dá um incentivo. Porque, pô, é um conteúdo longo, é um conteúdo mais técnico, tô abrindo um pouco da minha marca, então coloca aqui para saber se tá fazendo sentido para vocês ou não. E eu quero também, mais em frente, voltar com os vídeos mais inspiracionais. Mas por enquanto vai ser senta em frente à câmera, fala um monte de coisa, fala o que eu tô pensando, as coisas que eu tô vivendo, e depois eu só corto e jogo para vocês, porque o que vale realmente é o conteúdo, beleza? Então, valeu, falou, é nóis e até a próxima.